Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Com a tia Michelle está tudo bem. Vocês estão prontos para mais uma EBD na minha casa? Pegue a atividade, as crianças da D Pirituba 62. Pegue aí a atividade que a tia já enviou para vocês, com o versículo, tudo direitinho, e também a sua Bíblia, tá bom? Vamos orar para iniciar a nossa aula? Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por mais este momento na tua presença. Obrigado pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pelas nossas famílias. Continua nos ajudando em tudo. E nos ajude hoje a compreender um pouco mais da tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Nós já estamos na aula de número 10, que tem como título Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. E vocês estão lembrados qual é o nosso tema? Histórias de fé e coragem. Hoje nós vamos ouvir a 10ª história de personagens, de pessoas do Antigo Testamento que tiveram fé e coragem. Não tiveram uma fé sem ação, mas tiveram uma fé com ação. E vocês viram, ó, passou super rápido o nosso trimestre. Que vocês aí continuem orando para Deus nos ajudar, para Deus visitar, né, o nosso país, para que esse vírus recue, para que possamos estar juntos novamente. A tia tá morrendo de saudade de ouvir vocês falando, de ouvir vocês louvando. A tia tá com muita saudade da participação de vocês. Mas, enquanto isso não passa, nós vamos continuar desta forma, né? Gravando as nossas aulas. Então, eu peço para vocês que vocês continuem, né? Fazendo as atividades, dando a devolutiva. Eu tô sentindo falta de algumas crianças. Já não sabe se está assistindo a aula, o papai e a mamãe não falam nada. Então, aí, procure, tá? Assistir às aulas que foi preparado com muito carinho. E continue orando por nós. E nós vamos orando por vocês também. Pegue aí a sua Bíblia e nós vamos abrir no versículo de hoje, que está no Antigo Testamento. Lembra, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento antes do nascimento de Jesus, Novo Testamento depois do nascimento de Jesus. Salmos 119 e o versículo 11, que diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Meu amigo cachorro aqui da rua tá latindo, mas ignora aí e vamos que vamos, tá bom? Então a palavra do Senhor tá dizendo assim, que é para guardar a palavra no meu coração. Outras traduções vão dizer guardei a tua palavra, outras vão dizer escondi a tua palavra no meu coração. E é isso mesmo que quer dizer, que nós precisamos esconder, guardar a palavra no coração. Que palavra é essa? A Bíblia. Nós precisamos guardar. Mas para a gente guardar, a gente tem que fazer o que mesmo? Precisa ler, precisa meditar, isso mesmo. E isso vai nos ajudar a o quê? Para que serve isso, tia? Ó, a segunda parte do versículo. Para não pecar contra ti. Vocês já sabem que pecado é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Então, você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração para que nós não façamos as coisas erradas. Porque a palavra vai nos fazer lembrar, isso aqui não está correto, então não devo fazer. Isso aqui também não está legal, também não devo fazer. É isso que vai nos ajudar a não pecar contra Deus. E sabe, a palavra ela é muito importante para nós. Aqui na minha lição, na leitura diária, está falando exatamente sobre a grandeza da palavra de Deus. Em Salmo 119, 105, diz que a palavra de Deus, ela ilumina. Lembra? Salmo 119, 105 diz,
lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela serve para nos iluminar, para nos guiar por onde andarmos. Outro texto também que eu queria aqui, Lucas 8:11, diz que a palavra de Deus, ela é semente. Isso mesmo, ela é semente, ela precisa ser plantada nos nossos corações. Temos outros textos aqui, João 15:3 diz que a palavra de Deus, ela limpa. Isso mesmo, a palavra de Deus, ela nos limpa. 1 Pedro 2:2 diz que a palavra de Deus nos alimenta. Isso mesmo, alimento sólido. Da mesma forma que a gente precisa de alimento para manter o nosso corpo de pé, para termos força, ganharmos as vitaminas e tudo mais, a gente também precisa da palavra de Deus para alimentar o nosso espírito, a nossa alma. A palavra de Deus lá em Jeremias 23:29, a palavra de Deus é como fogo e marreta, ou como martelo, né? Ela é como fogo, ela aquece os nossos corações, é como marreta, martelo que esmiuça, sabe, que quebra aquele coração mais duro, ela penetra nas nossas vidas. E eu termino dizendo, lá em Hebreus 4:12, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, penetrante. Então é muito importante que você guarde a palavra de Deus no teu coração. Vamos repetir aqui o nosso versículo, começando da nossa referência e terminando nela. Vamos lá? Deixa eu colocar mais para cá. Salmo 119:11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Muito bem, deixa eu colocar o coração aqui. E hoje nós vamos falar de alguém que guardou a palavra, que ouviu Deus. E sabe, a nossa história de hoje, crianças, ela é bastante conhecida. Muito conhecida de vocês. Talvez vocês vão falar, mas de novo, tia? Pois é, mas preste bastante atenção, porque Deus sempre fala aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é nova todos os dias. Ela enche as nossas vidas, ela é viva, como eu já disse para vocês. Então fique aí, com seus ouvidos bem atentos, bem abertos, para ouvir a voz de Deus. E sabe, crianças, vocês se lembram da Ana? Estão lembrados aí da Ana? A Ana era casada com Eucana. E ela já era casada há algum tempo, mas tinha um problema. Ela não conseguia ter filhos. Naquele tempo, os homens tinham mais de uma mulher e as outras já tinham filhos e ficavam debochando dela, falando, você, uma mulher sem filhos, era uma vergonha não poder ter filhos. E Ana ficava assim, muito triste. Mas, mesmo com toda essa situação, mesmo ela não podendo ter filhos, Eucana, seu esposo, amava a Ana e cuidava de Ana. E sabe, Eucana levava toda a sua família em viagem para um lugar chamado Siló. Para quê? Para ir para o tabernáculo adorar a Deus. Então, Giane e Ana, eles iam lá adorar a Deus. E Ana foi e ficou assim tão triste, ela estava tão triste que ela não tinha nem vontade sequer de comer, de tanta tristeza que ela tinha por não poder gerar filhos. E Ana ali no tabernáculo, ela faz uma oração. Imagine lá Ana lá prostrada, né, diante de Deus. Ela não conseguia sequer pronunciar palavras, só se mexia os lábios e caía as lágrimas. Ela estava assim, muito angustiada, mas ali ela orou e chorou a Deus
e ela fez um voto com o Senhor. E olha só o que ela disse para o Senhor. Está em 1 Samuel 1,11. E diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, naquele momento, Ana fala para o Senhor que se Deus desse a ela um filho, que ela o devolveria para o Senhor. E ali ela faz um voto com o Senhor. Mas naquele momento que ela está ali, sequer fazendo aquela oração silenciosa, chorando, o sacerdote ele olha para ela e pensa que ela está embriagada, que ela está bêbada. Falou, que essa mulher tem que estar orando desse jeito, né? E aí ela fala, não, o que eu tenho mesmo é tristeza, e conta a situação. O sacerdote ele compreende e crê também que Deus irá responder à oração dela. Ela volta lá para sua casa, juntamente com a sua família, seu esposo. E depois de algum tempo, o que acontece? A oração é atendida. Deus atende a oração de Ana. E ela gera um filho. E este filho se chamou Samuel, que é o nosso personagem de hoje. E sabe, Ana cuidou dele até o momento certo, e ele ainda menino, ela o leva para o tabernáculo, para ali servir a Deus juntamente com o sacerdote Eli. E sabe, nesse período entre Ana ter Samuel e enviar Samuel lá para o sacerdote Eli, algumas coisas aconteceram lá em Siló. O sacerdote Eli, eles tinham filhos, né? E esses filhos, eles começaram a desobedecer a Deus. Fizeram muitas maldades, eles roubaram, fizeram coisas que não agradavam a Deus. E sabe, por esse motivo, um profeta anunciou juízo de Deus sobre a casa de Eli. Eli até falou com os filhos, mas eles não obedeceram. Ele não soube fazer da maneira certa, não corrigiu da forma certa. Então, é anunciado um juízo de Deus sobre Eli. Seus filhos, que era o que deveria acontecer, se tornar sacerdotes posteriormente no seu lugar, já não ia acontecer isso, não é mesmo? Então, ali, aquilo era muito difícil para aquela família sacerdotal. Mas Samuel foi para lá. E ele ajudava Eli em todas as coisas. Quem passou aí pela sala do jardim, já lembra aí dessa, né? Quando Samuel ajuda no templo, o sacerdote Eli ajuda em todas as coisas. Tá ali para servir com alegria. Sua mãe vai visitar de ano em ano, faz uma túnica nova para ele, porque ele vai crescendo, não é mesmo? E aí, ele ali ajuda o sacerdote Eli. Mas, uma certa vez, o que aconteceu? Samuel estava dormindo. E sabe, ele estava lá dormindo, mas de repente ele escutou uma voz. Samuel, Samuel. Aí ele abre os olhos, vai até o sacerdote Eli. O senhor me chamou? O sacerdote Eli fala assim, não chamei não, pode voltar a dormir. Aí Samuel volta para sua cama e volta a dormir. De novo uma voz, Samuel, Samuel. Ele acorda novamente, vai lá até o sacerdote Eli. O senhor está me chamando? Ali Eli percebe, fala assim, acho que é Deus querendo falar com ele. E instrui Samuel, fala assim, olha, se Deus lhe chamar novamente, ou se você ouvir novamente, escutar, de novo lhe chamar, você vai dizer desta forma. Explicou que como Samuel tinha que fazer. E aí Samuel volta para a sua cama pela terceira vez, tá lá dormindo.
E de repente ele escuta novamente: Samuel, Samuel. Na hora ele lembrou das instruções do sacerdote Eli. Ele abre seus olhos e fala: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Era Deus falando com Samuel. Era Deus chamando Samuel, dizendo para ele que desejava usar a sua vida. Vocês acham que Samuel, ele não fez questão ou deixou para lá? Imagina, deve ter ficado alegre, porque naquele tempo era muito difícil. Era um tempo difícil ali da infância de Samuel, de ouvir Deus falando, sabe? Eles não tinham Bíblia como nós, não é mesmo? Então eram tempos difíceis de ouvir a voz de Deus. Mas Deus escolhe um menino, Samuel, para falar com ele. E Samuel prontamente ouviu a voz de Deus. E o tempo, Deus disse ali, né, para Samuel, que iria julgar Eli pela maldade dos seus filhos. Eu acho assim, a princípio, Samuel, ele teve medo, né? Mas, finalmente, ele foi lá e contou, porque imagine, ele estava ao cuidado do sacerdote Eli. Então, deve ter dado, como é que eu vou falar que vai julgar a sua casa? Ele é o meu, né, meu professor e tudo. Mas Samuel foi lá e contou ao sacerdote Eli, né, sobre o que Deus havia falado com ele. E o sacerdote Eli, ele ouviu com tranquilidade, ouviu tudo e aceitou aquilo que Samuel falou, porque ele sabia que era o próprio Deus também falando. E Samuel, crianças, continuou ouvindo a voz de Deus. E sabe, por causa disso o Senhor estava com ele e falava por meio dele. E sabe, sempre quando Samuel falava uma coisa, era exatamente assim que acontecia. E sabe, logo Israel ficou sabendo que Deus havia escolhido Samuel para ser o seu profeta. Então tá aí o porquê do título da nossa lição: um profeta obediente à voz de Deus. E da mesma forma, Deus deseja fazer com você. Ai, você é um profeta? Oh, quem sabe, né? Mas olha, fato é que eu e você devemos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que Deus deseja fazer, para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E como que eu posso estar com esse ouvido atento? Esse ouvido atento inclui a gente ler a Bíblia, inclui a gente orar, inclui a gente ir à igreja. Então tudo isso é muito importante. E com certeza Deus irá falar com cada um de vocês. Amém? Vocês têm aí nas atividades de vocês, uma atividade muito fácil escrita, que é para vocês identificar falas. Vocês podem ler na Bíblia, desde o capítulo 1 até o 3, se vocês quiserem. Mas aqui, durante a aula, eu já falei coisas, até li, né? Por exemplo, que Ana disse, algo que Samuel falou, algo que Eli falou. Então, desses 3 personagens. E aí você vai escolher uma das falas desses 3 personagens e vai escrever lá na atividade de vocês. Outra atividade que eu mandei para vocês, crianças, vocês receberam 2 copinhos desse aqui de isopor, certo? A tia só tem um, porque só sobrou um pra tia. Aí eu não quis pegar o da Clara, porque senão depois ela reclama, que senão não vai conseguir fazer a atividade. E vocês receberam uma folha com esses 2 desenhos, né? Um tá dizendo assim: fala, Senhor, estou te ouvindo, que é o Samuel. E outro com a Ana. Ana levantou-se e foi orar. Então, os 2 falaram com Deus, né? Um falou e o outro escutou, não é mesmo? Então, a gente vai fazer aqueles telefoninhos com um fiozinho para vocês falarem, escutarem, brincarem aí na sua casa. Então, você vai pegar o seu copinho, já tem até uma marquinha aqui, ó.
vai furar ou com uma caneta, um lápis. Se não conseguir sozinho, pede ajuda da mãe, do pai. E aí vocês vão passar o pedacinho de barbante. Ou vocês vão dar um nó para ficar grosso e não passar de novo no buraco. D2, se for o caso, né? Se não quiser também, você pode colocar um pedacinho de fita. Ó, o meu já ficou seguro. E vocês vão fazer nos 2 copinhos, tá? E aqui, vocês vão colar de em um copinho uma imagem. Eu vou colar o meu com fita. Mas vocês podem colar com aquilo que vocês têm em casa, tá bom? Não precisa ficar comprando nada específico pra fazer. E aí vocês têm que ajeitar da melhor forma possível, tá? O papel aqui não tava muito certinho. Se quiser, vocês podem ou dobrar, que vai sobrar uma ponta aí pra vocês. Vocês podem dobrar ou vocês podem recortar. Vou tirar outro pedacinho de fita. E aqui vocês podem também colar. E aí vocês vão fazer isso dos 2 lados. Então, o lado que tiver orar vai ser para falar, né? Para falar. O da Ana é para falar. E o do Samuel, vocês vão usar para escutar. Então, faça os 2 lados. Se quiser, faça um videozinho. Ou se não, só tire uma foto aí com o seu telefone aí, sem fio. Tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma ótima semana, aproveitem aí o feriado. Um beijão e até a próxima. Fala, fala, Senhor. Fala, fala, Senhor. Eu quero te ouvir, estou aqui. Fala comigo, Senhor.